Olá, amigos e amigas do Centro Espírita Vovô Nestor. Nossos votos sinceros de muita paz e perseverança. Tive a alegria de conhecer esta casa aos 13 anos de idade e, passados 20 anos, o Centro Espírita Vovô Nestor continua sendo um exemplo do poder do Espiritismo para inspirar a caridade e a fraternidade, especialmente em relação à proteção da infância e da juventude. É uma imensa alegria e satisfação estar aqui hoje. Vivemos dias profundamente desafiadores. A humanidade nunca experimentou tanto conforto e possibilidades como nos dias atuais. As tecnologias de informação diminuíram as distâncias ao mesmo tempo que a ciência médica e as diversas engenharias e especialidades vêm pouco a pouco solucionando os principais desafios para solidificar uma era de bem-estar material. Mas, ao mesmo tempo, nunca os distúrbios sociais e emocionais foram tão evidentes e documentados. A solidão visita os corações desde os lares mais simples ao palácio. As taxas de suicídio atingem índices alarmantes, especialmente entre os idosos e os jovens, atingindo a nível mundial a marca de um suicídio por minuto. A depressão silenciosamente visita quase todos os lares. Dificilmente não conhecemos alguém que não tenha se tornado sua vítima, ou que não precise do auxílio de medicamentos para auxiliar em seu equilíbrio emocional. Neste período de pandemia, facilitada pelo isolamento social, a violência doméstica vem assustando os melhores especialistas. O que a era industrial e tecnológica vem mostrar ao século XXI é que nada que é material pode solucionar em definitivo as questões interiores do ser. Temos sede de uma transcendência e realização interior que o que é material não pode proporcionar. Seja a tendência atualizante de Carl Rogers, ou o processo de individuação de Carl Gustav Jung, ou qualquer outro nome que queiramos dar, toda criatura humana anseia ser feliz e sente dentro de si uma força que busca a plenitude, busca a realização, busca um estado de paz e serenidade interior. Independente do nome, temos sede daquela tranquilidade de consciência, daquela fé no futuro, a que se referiram os espíritos a Allan Kardec. Dois instrumentos capazes de tornar possível a felicidade, mesmo que relativa na Terra. Não. O Espiritismo não vem trazer uma fórmula mágica. Às vezes ficamos surpreendidos e, por que não, impactados quando observamos na internet livros que apresentam teses como 10 passos para a felicidade, como se tratasse de uma fórmula matemática. Não. O Espiritismo é um instrumento fundamental para a conquista da paz e da alegria de viver. Mas uma paz e uma alegria inspiradas pela responsabilidade e forjadas pelo trabalho. O que queremos hoje é evocar algumas ferramentas, apenas algumas, que os Espíritos vieram oferecer à humanidade e que já se demonstraram serem eficazes, podendo ajudar a cada um de nós a efetuar com mais segurança e serenidade
essa busca interior de uma melhor saúde emocional e psicológica. Primeiro aspecto: não depositemos as nossas expectativas ou a nossa felicidade em elementos transitórios. Busquemos transcendência. Não depositemos as nossas expectativas ou a nossa felicidade em elementos transitórios. Busquemos transcendência. Toda criatura humana carrega dentro de si um tema básico ou um propósito central na vida. E ao redor desse elemento base, desse tema básico, giram propósitos de menor importância, mas fundamentais para serem vivenciados. Ao eleger um tema básico para a nossa vida, ao meditar sobre o nosso, lembremos, tudo o que é material está sujeito às transformações naturais da matéria. Tudo o que é material é transitório. Ao depositar as nossas expectativas, as nossas esperanças ou a nossa felicidade em elementos sujeitos à mudança, em elementos transitórios e materiais, em elementos sujeitos à destruição natural da matéria, nós estaremos colocando uma data de validade à nossa felicidade. Vivamos em plenitude a saúde e a beleza física, mas não as transformemos em elementos integrais para a felicidade, pois tanto a saúde quanto a beleza física estão sujeitos às transformações naturais. Compremos o celular, o carro, o apartamento objeto do nosso desejo. Tenhamos essas metas. Temos o direito de satisfazer e viver essas alegrias da vida. Mas não façamos da exigência de possuí-los um motivo ou um condicionamento para um determinado conceito de felicidade. Não tenhamos como condição sine qua non, como propósito central da nossa vida, uma carreira, um cargo ou um determinado status social, pois tudo isso é transitório. Se o tema básico da nossa vida estiver identificado com um cargo, um título ou um status social em voga, nossa felicidade será profundamente frágil. E o mais leve movimento da vida pode gerar a frustração, o desânimo e a perda do sentido de viver, a perda do sentido existencial. Busquemos como tema básico, como elemento central, um estado ou realização interior e transcendente. Busquemos como tema básico, como elemento central, um estado ou realização interior e transcendente. E o Espiritismo nos oferece a ferramenta extraordinária de nossa identificação com a imortalidade. E façamos assim, com que a saúde, a beleza, o celular, o carro, a carreira, o cargo e qualquer outro elemento transitório da vida, elementos importantes, fundamentais, mas transitórios, sejam os elementos secundários, girando ao redor do elemento central, um elemento indestrutível e inatacável, por ser transcendente, não sujeito à mudança exterior. Essa transcendência pode ser encontrada não apenas no Espiritismo, mas em outras religiões, em outras filosofias, ou em um estado interior, um clima interior
que elegemos como elemento base ou propósito central. Mas a doutrina espírita é o grande consolador que nos oferece propósitos imortais, nos oferece planos eternos, compromissos com a eternidade. Segundo aspecto, vivamos integrados, vivamos em harmonia com uma lei da natureza chamada cooperação. Existe uma lei na natureza chamada lei de cooperação. Uma lei que rege o sistema, rege a harmonia do mecanismo da vida, do mecanismo da natureza. O mais leve olhar à nossa volta vai nos falar sobre a beleza e a necessidade de viver em obediência a essa lei. Nas palavras do benfeitor Emmanuel, o verme enriquece o solo, produzindo os nutrientes, e o solo sustenta o verme. A fonte sustenta as árvores ao seu redor, e as árvores protegem e conservam a fonte. As águas formam as nuvens, e as nuvens alimentam as águas. A simples abelha ajuda na fecundação das flores, e as flores colaboram com a abelha para a fabricação do mel. O próprio pão, tão simples em nossa mesa, exigiu a semente, o esforço do plantio, a energia vitalizante do sol, o auxílio carinhoso da chuva, o apoio do lavrador, agindo, vigiando para que as pragas não prejudicassem a plantação, o esforço da colheita, as máquinas transformando os cereais em farinha e as mãos dedicadas que, com carinho e o auxílio do forno, produziram a receita. O próprio corpo humano revela com perfeição a lei de cooperação, onde tudo, absolutamente tudo, se encadeia, tudo colabora, sustentando a harmonia geral. Sendo cada criatura peça integrante nas engrenagens da natureza, estamos todos submetidos à lei de cooperação. Quando eu decido não cooperar, eu crio um desequilíbrio na harmonia geral e em mim mesmo, na dinâmica da minha própria existência. Existe um grande problema dentro da lei de cooperação. É uma lógica. Se eu decido não cooperar, a vida determinada por essa lei não coopera a meu favor. Uma das ilusões que nos leva a contrariar a lei de cooperação é a ilusão da autossuficiência. Quantas vezes nos posicionamos diante da vida, diante da família, diante dos companheiros de trabalho, no trânsito, como se fôssemos autossuficientes e que em nenhum momento fôssemos precisar de alguém. O que é uma grande ignorância e uma infantilidade profunda, pois nada na natureza, nada é autossuficiente separadamente. A autossuficiência da natureza somente se estabelece com a harmonia do todo, com a cooperação da diversidade. E eu não quero assustar ninguém, mas na natureza, o que não coopera não recebe cooperação, perece e morre. A árvore que não coopera dando fruto aos pássaros não recebe a cooperação dos pássaros na semeadura das sementes e favorece a extinção da própria espécie. Cooperemos voluntariamente, onde estivermos, da melhor forma que pudermos e no limite das nossas forças.
cooperemos voluntariamente, onde estivermos, da melhor forma que pudermos e no limite das nossas forças. Da mesma forma que não é possível infringir a lei da gravidade sem dolorosas consequências, infringir a lei de cooperação trará sempre um efeito infeliz que poderia ter sido evitado. Terceiro aspecto. Aceitemos a dor como elemento inerente à vida e ofereçamos um significado a ela. Aceitemos a dor como elemento inerente à vida e ofereçamos um significado a ela. Vivemos em um mundo pasteurizado, onde se prega que a dor precisa ser evitada a qualquer custo, o que é impossível. A cultura geral, os meios de comunicação, as redes sociais e inclusive alguns filósofos e psicólogos da moda buscam pregar um padrão de felicidade onde a presença da dor não exista. Essa é uma grande ilusão. Uma ilusão responsável por um estado de angústia e frustração da grande maioria atraída por essa promessa de felicidade sem dor. Pois, por mais que tentem, não conseguem alcançar esses padrões que só existem no imaginário das pessoas e nas fotos do Instagram. A dor é instrumento de renovação da natureza. A dor é instrumento de renovação da natureza. Sem as queimadas naturais, que periodicamente varrem grandes áreas da Califórnia e da Austrália, não haveria a renovação e a abundância da própria floresta. A queimada, ao passar, destrói as ervas daninhas, revitaliza o solo e favorece com o seu calor a eclosão das sementes de determinados pinheiros existentes apenas nestas regiões. Se o salmão não estivesse disposto à dor e às cicatrizes da subida rio acima, a renovação da espécie não seria possível. Sem a disposição ao sacrifício da migração de milhares de quilômetros entre a dor e a fome, centenas de espécies estariam condenadas à extinção. Nas palavras do benfeitor espiritual Emmanuel, se a semente não estiver disposta a suportar o peso e a escuridão da terra, ela não experimentará a glória do nascimento e a grandeza em flor e fruto que a vida pode proporcionar. A dor é elemento inerente à vida. Negar a sua existência ou esperar uma vida sem a sua presença é uma grande ilusão. A dor emocional, a dor psicológica, a dor física é um elemento da vida, gerador de experiência, gerador de discernimento, gerador de atenção, em síntese, gerador do equilíbrio. Nós poderíamos dividir a dor em duas categorias gerais. Aquela nascida de nossas próprias escolhas, de nossas próprias decisões, e aquela que a vida nos trouxe e nada poderíamos ter feito para evitá-la. As nascidas de nossas próprias escolhas são aquelas nascidas de nossa própria inexperiência, de nossa falta de cuidado ou da nossa teimosia. São aquelas dores possíveis de serem evitadas e às quais nós podemos dar um fim, encerrar o seu ciclo de atuação. Já as dores que a vida pode nos trazer
são dores que não podem ser evitadas. Temos os mais variados acontecimentos, desde a perda de um emprego apesar de todo o nosso empenho e dedicação, ou uma doença que chega de surpresa apesar de todos os nossos cuidados na busca de uma vida saudável, a morte de um amigo, de um ente querido, às vezes um acidente inevitável. Seja qual for a origem da dor, seja nossa própria imprudência ou as circunstâncias naturais da vida, são dores inerentes à caminhada. Aquelas que podem ser evitadas, busquemos evitar. Mas aquelas que não podem ser evitadas, busquemos aceitar como instrumento de renovação e ganho de discernimento. Instrumento de renovação e ganho de discernimento. Toda dor tem algo a nos dizer. Em silêncio, busquemos perguntar a ela e ela irá nos responder. O que precisamos ter com clareza é que não existe plenitude interior sem aprender a aceitar a dor e transformá-la em instrumento a favor da felicidade. O mundo prega uma dicotomia. Ou se é feliz, ou se experimenta a dor e o sofrimento. Mas na natureza, a dor, o sacrifício, o sofrimento são inerentes ao sucesso da vida, à beleza da própria vida. Somente quando um atleta aprende a suportar a dor física do treino, o corpo físico começa a responder com a eficiência desejada. Um cientista ou pesquisador não descobre a vacina ou medicamento capaz de curar sem o sacrifício das noites sem dormir, sem o sacrifício do seu próprio bem-estar. Essa mesma lei serve para os relacionamentos humanos, serve para as dinâmicas sociais. Um casamento feliz não é aquele onde não existe o conflito, mas onde o conflito é ressignificado, se transformando em discernimento, experiência, mudança de comportamento, crescimento. Um sucesso da amizade não está na concordância plena, mas na aceitação dos limites e da valorização das virtudes. Se não aprendemos a aceitar a dor e transformá-la em ganho de discernimento e experiência, permaneceremos em um estado de infância psicológica. A felicidade não é um estado sem dor. A felicidade ou plenitude interior é um estado que se alcança na presença da dor, apesar da experiência da dor. O quarto e último aspecto que gostaríamos de meditar é: recomeçar é um imperativo da vida e da natureza. Recomeçar é um imperativo da vida e da natureza. A vida é feita de ciclos e recomeços sucessivos. O dia de 24 horas é um ciclo da natureza. Temos também a primavera, verão, outono e inverno. 4 ciclos de renovação, cada qual dizendo às forças da natureza que é necessário recomeçar. Do mesmo modo, temos os ciclos interiores, experiências emocionais, experiências psicológicas, que representam ciclos de desenvolvimento. Se não estivermos
sinceramente dispostos a recomeçar, quantas vezes forem necessárias, não estaremos integrados a essa lei da vida e não estaremos, por consequência, em harmonia. Estejamos dispostos a recomeçar uma nova postura diante da vida. Estejamos dispostos a recomeçar com um novo comportamento. Se me sinto arrependido, quem sabe culpado, ou insatisfeito com determinados caminhos trilhados até aqui, a natureza diz que é necessário e sempre possível recomeçar. Normalmente, nós temos dois grandes adversários interiores que nos impedem de recomeçar. O primeiro deles é acreditar-se incapaz, incapaz de recomeçar, incapaz de alcançar um determinado objetivo, incapaz de atender a uma determinada expectativa. O outro é acreditar-se bom o suficiente. Quando a pessoa se considera boa o suficiente, ou esteja se sentindo satisfeita com o que se é, ela não se abre ao recomeço, à renovação. Quando nos sentirmos incapazes, lembremos que a consciência dos nossos limites é uma virtude e o começo do sucesso. Pois somente quem reconhece a própria insuficiência está realmente com os pés no chão e pronto para recomeçar. A única coisa a acrescentar é a vontade. E a vontade é uma das forças mais poderosas da mente humana. Embora se sentindo incapaz, reconhecendo os próprios limites, ao ter uma vontade firme, perseverante, ao fazer questão de alcançar um determinado objetivo, nós vamos descobrir que a vontade improvisa soluções e desperta em nós potenciais adormecidos. Vamos descobrir que a vontade improvisa soluções e desperta em nós potenciais adormecidos. Certa vez, Mahatma Gandhi registrou em sua autobiografia que depois que ele descobriu que uma vontade indomável podia fazer qualquer coisa, a libertação da Índia do jugo do Império Britânico começou a se tornar uma realidade. A vontade é uma força capaz de girar as engrenagens da mente e, por consequência, as engrenagens da vida, movendo as circunstâncias ao nosso favor. Agora, se estamos satisfeitos com o que somos ou nos sentimos bons o suficiente, tenhamos cuidado. Liguemos o nosso sinal de alerta. A vida é de uma riqueza incomensurável. O conhecimento que a vida pode oferecer é infinito. A diversidade da vida é a beleza da própria vida. O homem mais culto da terra ainda não sabe a mínima parte da realidade. Não se satisfaça ou não se acomode ao patamar que alcançou. Porque diante da riqueza da vida e do esplendor da natureza, somos e sempre seremos uma bolha de sabão levada ao vento. Diante da imortalidade, reconhecendo nossa identidade como espíritos imortais, qualquer conhecimento ou virtude ainda é uma bolha de sabão levada ao vento. Por mais que tenha alcançado determinadas conquistas, mantenhamos os olhos em nossa própria insuficiência
e nos permitamos recomeçar sempre. Recomeçar experiências, recomeçar ciclos de conhecimento, recomeçar a vida, para que a vida possa nos renovar. Para que a vida possa nos renovar. Meus queridos amigos, irmãos, irmãs do Centro Espírita Vovô Nestor, trouxemos aqui 4 itens com muita simplicidade para reflexão. Primeiro, não depositemos as nossas expectativas ou a nossa felicidade em elementos transitórios. Busquemos transcendência. Segundo, vivamos integrados, vivamos em harmonia e obediência à lei de cooperação. Terceiro, aceitemos a dor como elemento inerente à vida e ofereçamos um significado a ela. A plenitude não é um estado sem dor, é um estado apesar da presença da dor. E quarto, recomeçar é um imperativo da vida e da natureza. A plenitude interior que todos buscamos é uma experiência íntima, individual e intransferível. Uma busca e um propósito que requer inúmeras ferramentas. Essas 4 ferramentas que trouxemos não representam uma fórmula. Talvez não exista uma fórmula. A plenitude interior é uma experiência silenciosa, única e sem definição no vocabulário humano. Mas, sem dúvida, são ferramentas facilitadoras desse processo. E se nos atentarmos com carinho na profundidade de cada conceito, vamos notar que apenas uma delas já é suficiente para um longo período de autoanálise, meditação e amadurecimento. Talvez após ouvir e meditar sobre a consideração desses conceitos, nós fiquemos mais confusos e surjam conflitos. E isso é bom. Temos aprendido com a espiritualidade que enfrentar a vida com os pés na realidade é infinitamente mais compensador que os prazeres e todas as alegrias que uma vida de ilusão ou que uma filosofia superficial vendida pela mídia e por várias obras na atualidade podem proporcionar. Como espíritas, vivamos com os pés no chão e com os olhos voltados para o céu. Como espíritas, vivamos com os pés no chão, mas com a nossa alma, com o nosso coração, com o nosso sentimento e o nosso discernimento voltados para a eternidade. Queremos encerrar essas reflexões simples, mas sinceras, com um poeta que fala especialmente ao nosso coração. O nome dele é Khalil Gibran. Diz ele: fala-nos do amor. Quando o amor vos fizer um sinal, segui-o, ainda que os seus caminhos sejam duros e difíceis. E quando as suas asas vos envolverem, entregai-vos, ainda que a espada escondida na sua plumagem vos possa ferir. E quando vos falar, acreditai nele. Apesar de a sua voz poder quebrar os vossos sonhos, como o vento norte ao sacudir os jardins. Porque assim como o vosso amor vos engrandece, também deve crucificar-vos. E assim como se eleva à vossa altura e acaricia os ramos mais frágeis
que tremem ao sol. Também penetrará até as raízes, sacudindo o seu apego à terra. Como braçadas de trigo vos leva, malha-vos até ficar desnu, passa-vos pelo crivo para vos livrar do joio, mói-vos até a brancura, amassa-vos até ficardes maleáveis. Então, entrega-vos ao seu fogo, para poderdes ser o pão sagrado no festim de Deus. Tudo isto vos fará o amor, para poderdes conhecer os segredos do vosso coração, e por este conhecimento vos tornardes o coração da vida. Mas, se no vosso medo buscais apenas a paz do amor, os prazeres do amor, então mais vale cobrir a nudez e sair do campo do amor, a caminho do mundo sem estações, onde podereis rir, mas nunca todos os vossos risos, e chorar, mas nunca todas as vossas lágrimas. O amor só dá de si mesmo e só recebe de si mesmo. O amor não possui nem quer ser possuído, porque o amor basta o amor. E não penseis que podeis guiar o curso do amor, porque o amor, se vos escolher, marcará ele o vosso curso. O amor não tem outro desejo senão consumar-se. Mas, se amarem e tiverem desejos, deverão ser estes: fundir-se e ser um regato corrente a cantar a sua melodia à noite, conhecer a dor da excessiva ternura, ser ferido pela própria inteligência do amor e sangrar de bom grado e alegremente. Acordar de manhã com o coração cheio e agradecer outro dia de amor. Descansar ao meio-dia e meditar no êxtase do amor. Voltar à casa ao crepúsculo e adormecer tendo no coração uma prece pelo bem-amado e na boca um canto de louvor. Khalil Gibran. Um beijo no coração de todos os irmãos e votos de muita paz.